Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja convosco. Hoje nós temos mais um vídeo em que nós entramos no estudo do Apocalipse. E o quarto vídeo, a igreja em Éfeso. Vale nós voltarmos a nossa atenção e relembrarmos que a igreja de Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Sardes e a igreja de Filadélfia, Laodiceia, todas elas representam um tempo na história. Quando nós já gravamos o vídeo 2 e 3, ouça novamente, você vai entender do que nós estamos falando, das coisas que são, das coisas do tempo presente, da era da igreja. Cada igreja representa uma era na história da igreja. Portanto, Laodiceia a última e Éfeso a primeira. A igreja do primeiro século da história da graça do Senhor Jesus Cristo. Quando nós olhamos aqui, diz assim o texto: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Amados, primeiro ponto que devemos observar nesta carta à igreja de Éfeso, que representa o primeiro século, quando Jesus deixou a sua igreja edificada e foi inaugurada esta igreja pelo Espírito Santo, conforme ali está registrado em Atos capítulo 2, em que os apóstolos de Jesus, eu me refiro àqueles 12, eles ficaram então incumbidos de dar sequência à obra da edificação da igreja de Jesus Cristo no primeiro século. Veja bem, amados, que Jesus, ao passar essa revelação do Apocalipse a João, ele já diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve, 2 pontos. Por que Jesus direciona primeiro ao anjo da igreja? Cada uma delas, das 7 igrejas, primeiro ele direciona ao anjo da igreja, ou seja, ao pastor, ao apóstolo, ao profeta, ao evangelista, ao obreiro ali responsável, ao presbítero ali responsável por aquela igreja. Por que ele manda primeiro ao anjo, a esse mensageiro do Senhor, a este obreiro do Senhor que se encontra à frente? É porque há uma influência, há um falar, muitas das vezes até uma confiança da igreja, do rebanho, das ovelhas, a este anjo, a este que tem o bordão, a este que tem a unção maior, a autoridade maior de estar ali à frente, que tem a visão maior. Então é dito que escreve primeiro ao anjo desta igreja. Ele tem uma responsabilidade maior, sem dúvida nenhuma. Entretanto, igreja do Senhor Jesus Cristo, olhemos ao verso 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A carta não é para o anjo, para o responsável, tão somente, ou especificamente para ele, particular para ele, não. A carta, em primeiro lugar, é para a igreja do Senhor. Se você tem fé em Jesus Cristo, se você faz parte da igreja do Senhor, as cartas do Apocalipse é direcionada a você. Ela entrega ao anjo, em primeiro lugar, pela sua responsabilidade.
é entregue ao pastor, ao obreiro, mas ela é direcionada à igreja. Se você é igreja, se você tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito, o que o Senhor Jesus está dizendo para a igreja. Se o pastor não transmitir esta mensagem, você não fica isento. Você não fica poupado. Mas antes você também é responsável. Então, em primeiro plano, ela cai na mão do pastor, mas o endereçamento dela é para a igreja. Ela está sob os cuidados do obreiro, do anjo da igreja, mas ela é direcionada para a igreja do Senhor. Portanto, ninguém fica fora. Todos têm que ouvir, todos precisam guardar esta mensagem. E esta mensagem, ela já começa a dizer: conheça as tuas obras. O Senhor Jesus, ele, no começo aqui, ele se encontra no meio dos candeeiros, conforme está ali no primeiro verso. E nós já explicamos que, com o passar dos tempos, segundo século, terceiro, quarto, cinco, do século 6 ao 15, e chegando à era da igreja da Laodiceia, nós encontramos Cristo afastando os candeeiros, saindo do meio. Cristo quer estar no meio da sua igreja. Como diz lá em Hebreus capítulo 2, ele canta louvores, ele abençoa, ele tem comunhão conosco e quer que nós tenhamos comunhão com ele, quer que nós estejamos junto com ele o tempo todo. É diferente de, particularmente, Cristo morar dentro de cada um de nós. Cristo habita em você, você é templo do Espírito Santo, nós somos templo do Espírito Santo, isso em particular, mas o Espírito também está sobre a igreja coletiva. Cristo está dentro da igreja na comunhão. E quando nós olhamos aqui, ele dizendo que ele está no meio dos 7 candeeiros, no meio das 7 igrejas, ele diz que conhece as obras. E a igreja do primeiro do século, ele diz que ela tem um labor, tem uma perseverança nesse labor, ela tem um trabalho. Pastor, mas que trabalho é esse? Vamos ver. Aqui já diz assim no verso 2, e que não pode suportar homens maus. A igreja tinha um labor, tinha um trabalho, que ela não suportava homens maus. Que homens maus eram esses? Eram aqueles que perseguiam a igreja e que levavam à morte, como levou à morte dos apóstolos, que apedrejavam, que matavam a fio de espada, decapitavam. Não. Não é esse homens maus. É homens maus como que ovelhas vestidas de lobo. Como que fazendo parte da igreja, mas que eram homens maus. E eram líderes. Vejam bem, e puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, os achaste mentirosos. Então está aqui explicado qual era o trabalho da igreja com esses homens maus. Que homens maus eram esses? Falsos apóstolos. Mentirosos, não eram apóstolos. Jesus chamou 12 apóstolos. Um a um, olhando para eles, conversando com eles. E desses 12 apóstolos, houve outros. Sim, é verdade que houve outros apóstolos, demais apóstolos. Mas, primeiramente, ele chamou 12 apóstolos. E esses 12 que ele chamou estão numa condição especial aos demais apóstolos. Por que isso, pastor? É porque esses 12, primeiramente, foram chamados diretamente por Jesus. Tocaram em Jesus, conviveram com Jesus, aprenderam diretamente de Jesus. Alguém poderia me perguntar, e Judas Iscariotes está entre os 12? Não. Jesus Cristo disse que não. Jesus Cristo diz lá em João 17 que ele guardou aqueles que o Pai lhe deu, referindo-se aos 12, exceto o filho da perdição. Exceto. Então Judas é filho da perdição, ele é uma exceção entre os 12. E ele diz que ele não guardou para que se cumprisse as escrituras acerca de Judas. Salmo 109 fala acerca de Judas, Salmo 69 fala acerca de Judas. Então,
Observe, amados, que depois os apóstolos reuniram os 11 e Jesus não falou nada, Jesus não chamou mais ninguém, eles precisavam colocar alguém no lugar de Judas, conforme as profecias dos Salmos, e o outro tomaria o seu encargo, o outro ficaria no seu lugar. Então eles, conhecendo as profecias acerca de Judas, e sabendo que Jesus já havia identificado Judas como traidor, eles agora reuniram e procuraram alguém cheio do Espírito Santo e sortearam, caiu em Matias. Quem foi Matias? Quantos livros Matias escreveu? Quantos milagres Deus realizou através de Matias? Observe, amados, que logo depois da ressurreição de Jesus Cristo chama mais um para inteirar os 12. Esse tem o nome de Paulo. Este é um apóstolo chamado desde o ventre. Desde o ventre ele é chamado para ser apóstolo. E Cristo o escolheu. Ele disse: tu és para mim um vaso escolhido por Jesus, não pelos outros 11, que se precipitaram um pouco, não esperaram Jesus chamar Paulo. Então Paulo é o 12º apóstolo. Então, quando nós vemos aqui, a igreja primitiva estavam com os ouvidos atentos quanto a essa questão. Não aceitavam falsos apóstolos. Não aceitavam. E eles conheciam fácil, quando não tinha amor, quando eram carnais, quando não tinha a doutrina daqueles 12 apóstolos, quando eram homens maus, os seus pensamentos, quando pregavam a paz e faziam a guerra, quando pregavam o amor, mas não tinham amor, mas tinham ódio, quando eles não amavam os pobres e as viúvas, quando eles eram avarentos e egoístas, que pensavam só no bem deles, enfatuados, amados, logo a igreja reprovava e não os aceitava. Não os aceitava. Era um labor, era um trabalho que eles tinham. E isso foi elogiado por Jesus. Igreja do primeiro século, representada aqui na igreja de Éfeso: conheço as tuas obras, o teu labor, como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus. E pusesse à prova, eles botavam à prova. Eu pergunto, a igreja odierna, você, eu, nós temos colocado à prova os obreiros, o anjo da igreja, nós temos colocado à prova os pastores, os profetas, os mestres, os evangelistas, nós temos colocado à prova os apóstolos, se são homens de coração mau, ainda que com aparência de piedade, se são egoístas, se o fruto da árvore deles os identifica. Temos olhado isso? Ou temos sido enganados dia após dia? Amados, veja bem o que diz aqui em Apocalipse, no capítulo 21 e o verso 14. Diz assim: a muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Observe que a Nova Jerusalém, aquela cidade que descia do céu, que é a noiva de Cristo, aqui diz que é a noiva de Cristo, ela tinha 12 fundamentos, 12 alicerces. E estavam sobre eles o nome dos 12 apóstolos de quem? Do Cordeiro. Pastor, e lá no verso 12 também não fala de 12 portas, e junto às portas 12 anjos, sobre elas os nomes escritos, que são os nomes dos 12 tribos dos filhos de Israel? Certo? Lá fala porta, mas não fala fundamento. Já no verso 14, os apóstolos são fundamentos. É porque o Velho Testamento ele é sombra e figura de Cristo, apontava para Cristo. O tabernáculo apontava para Cristo. O Velho Testamento profetizava de Cristo, então era uma porta aberta para que viesse. Era um aio que guardava como tutor, como guardador da nova aliança, até que viesse a nova aliança. Mas o fundamento está em Cristo. Ele é a rocha. E ele fez esses 12 apóstolos
fundamentos da Nova Jerusalém, da noiva de Cristo. Agora observe a importância de destacar esses 12 apóstolos dos demais apóstolos. Pastor, então hoje não existe mais apóstolo? Existe. Se a pessoa tem um dom chamado por Jesus, existe. Não é isso que eu estou pregando. Mas é preciso separar esses 12 apóstolos dos demais apóstolos. Quando nós olhamos aqui, esses apóstolos são do Cordeiro, porque todos os 12 foram chamados pelo Cordeiro, diretamente por Jesus. E conviveram com Jesus. Pastor, mas Paulo não conviveu com Jesus, conviveu com Jesus ressuscitado, ressurreto. E ele foi até o terceiro céus. Foi arrebatado em espírito, assim como João, aqui na ilha de Patmos, viu o Apocalipse arrebatado em espírito. Paulo também foi arrebatado em espírito até o terceiro céu e viu coisas inefáveis que não era nem lícito para nós contar. Ele aprendeu tanto de Jesus a ser ressuscitado que Pedro e os demais apóstolos acharam difíceis a sua palavra, a sua teologia, o seu evangelho, aquilo que Cristo passou para ele. Observe, amados, que eles eram apóstolos do Cordeiro. Do Cordeiro. E Paulo não aprendeu com os outros 11 apóstolos. Ele mesmo disse isso. Que achou que haveria alguma vantagem, que aprenderia alguma coisa com os outros que eram antes dele, que eram influentes, que eram manentes, que eram figuras maiores, e nada puderam acrescentar para ele, porque ele aprendeu com Jesus ressuscitado, mais do que os outros apóstolos. A prova disto é que Cristo colocou em Paulo um espinho na carne para lhe humilhar, para que ele não se engrandecesse, não se ensoberbecesse acerca das tamanhas revelações que ele recebeu. Nenhum apóstolo recebeu tanta revelação dos mistérios de Cristo, do Evangelho de Cristo, quanto Paulo. Ele é maior do que os outros? De maneira nenhuma. Nós vamos ver isso. Ser apóstolo não é hierarquia, como muitos querem hoje em dia. Eu entro como ali um obreiro, passo para diácono eu passo para presbítero eu passo para evangelista em algumas denominações, evangelista eu passo para pastor para bispo para profeta, sei lá, de profeta para apóstolo, de apóstolo para pai apóstolo, depois patriarca, e vai para onde? Semideus, o que é isso? Não existe essa hierarquia. Todos são ovelhas do Senhor. É uma questão de dom. E dom não se compra. Dom não se tira com diploma. Dom não se impõe pela igreja. A igreja reconhece o dom que Cristo deu. Porque quem instituiu, conforme está lá em Efésios capítulo 4, quem instituiu os profetas e apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, foi Jesus Cristo. É assim que está escrito. É assim que nós aprendemos. É Ele que institui. Não é a igreja que institui. Mas a igreja consagrou, a igreja não consagra ninguém. Isso é um dom dado por Jesus. Jesus o institui, a igreja só reconhece. Então a igreja ordena. Sim, a igreja ordena porque é uma instituição. Ela ordena e libera o seu trabalho ali, reconhecendo o dom de Cristo, a consagração de Cristo na vida daquela pessoa. Mas ungido, todos nós somos ungidos pelo Senhor, pelo Espírito Santo no Novo Testamento. Todos podemos orar. Todos podemos fazer a obra de Deus. Todos podemos pregar. Agora, a igreja de Éfeso botava à prova. Observe, amados, que aqui no Evangelho de João, no capítulo 1, olha o que João diz. Ele diz assim: o que era desde o princípio, e que temos ouvido, e que temos visto com os nossos próprios olhos. Quando ele fala temos, quando ele coloca na primeira pessoa do plural, nós, ele está referindo também aos outros 11. No caso, Paulo já estava junto. Então, os nossos próprios olhos, o que contemplamos, eles estiveram com Jesus, tocaram em Jesus, contemplaram Jesus,
ouviram Jesus de perto. João recostou no peito de Jesus com muito carinho. E as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e delas damos testemunho. Aqueles 12 apóstolos. E vos anunciamos, os apóstolos anunciou Jesus para nós. Testemunhas ocular, testemunhas presentes. Damos testemunho, vos anunciamos a vida eterna, o qual estava no Pai e nos foi manifestado. Jesus Cristo encarnou, foi manifestado e chamou os 12. O qual temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Devemos ter comunhão com esses 12 apóstolos. Pastor, não devemos ter comunhão com toda a igreja? Sim, é claro. Está referido aqui à doutrina, a fé doutrinária, a sã doutrina. É isso que João está referindo. Então vamos ver isso no desenrolar da carta. Então, ora, a nossa comunhão, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Você não pode ter uma comunhão adequada, ideal, abençoada com o Pai e o Filho se você não ouvir as palavras que Cristo deixou. Observe que Cristo não escreveu. Ele deixou para os seus apóstolos escreverem. Se você não considerar a doutrina trazida pelos apóstolos, aqueles 12 apóstolos, estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. A alegria dos apóstolos estava completa, juntamente com eles, e hoje podemos ter essa alegria completa, juntamente com os apóstolos, mesmo depois de 2000 anos, se nós aceitarmos eles como autorizados por Cristo, para nos doutrinarem. Observe o que diz aqui no capítulo 4 de 1 João, verso 4. Filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas. Olha que luta, que labor, que trabalho. Vencer os falsos profetas não é fácil, amados. Porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Olha a profundidade disso. Maior é Cristo que está em nós, que não vai nos dar condição de vencer os falsos profetas. Mas esse versículo, pastor, eu ouvi dizer que é para vencer os problemas, as enfermidades, para vencer as coisas aqui deste mundo. Pode ser. Isso nos dá força para vencer todas essas coisas. Mas aqui especificamente está falando de um labor, de um trabalho muito grande, que Cristo é o maior que está em nós para vencer os falsos profetas. Não é fácil, não se engane, meu irmão. Identificar, ver, saber, lutar e vencer os falsos profetas não é fácil. É mais fácil ser enganado por eles. Diz mais ainda, eles procedem do mundo. O falso profeta vem de onde? Do mundo. Por esta razão falam da parte do mundo, não falam da parte de Deus. E quando eles chegarem diante de Jesus, dizendo, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu realizei maravilhas, milagres, paralítico andou, cego viu, em teu nome eu falei língua estranha, em teu nome, o que Jesus dirá para ele? Não vos conheço, nem sei quem vocês são, nunca vos ordenei a fazer isso. Com que autoridade fizeste isso? Apartai-vos de mim, malditos. Porque são falsos profetas. Vós que praticais a iniquidade. Está lá em Mateus capítulo 7. Verifique depois. E o mundo, eles procedem e falam da parte do mundo. Ainda que pareçam ser anjos de Deus, mas não são. Porque diz lá em 2 Coríntios capítulo 12, capítulo 11 melhor. Leia lá 2 Coríntios capítulo 11. Que no final dos tempos, os falsos profetas, o próprio Satanás, chama os falsos profetas de o próprio Satanás. Como pode, hein? Eles se transformariam em anjo de luz, pastor de luz, apóstolo de luz, profeta de luz, evangelista de luz. Mas são do mundo, são das trevas, fazendo milagres, com o nome de Jesus na boca. Pastor, me assusto com isso. Porque como é que eu vou saber?
calma, ouça a palavra de Deus. E diz mais, eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo. E o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Nós quem? João e os outros 11 apóstolos. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Você conhece a Deus, irmão? Ouça os 12 apóstolos. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Cuidado. Você pode não ser da parte de Deus, mas não dá ouvido aos 12 apóstolos, mas dá ouvido aos falsos apóstolos. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Existe o espírito da verdade e o espírito do erro existe. Olha no verso 1, capítulo 4, 1 João. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. A espírito que é pregação, intenção. Antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Você tem que provar se o espírito, se a pregação procede de Deus. Eles têm que ser conformados ao falar dos 12 apóstolos. Se não for, não serve. Está fora. O espírito não é de Deus. É da carne, é do mundo. É o espírito do mundo. Agora veja bem o que diz Paulo em Gálatas, capítulo 1, com relação à igreja da Galácia, que começou a ouvir a falsos apóstolos, falsos profetas, falsos anjos, falsos obreiros. 1,6 de Gálatas. Admira-me que estejais passando tão depressa daqueles que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Estavam mudando para outro evangelho? Sim. Quando muda para outro evangelho, Cristo sai do meio, fica na porta batendo. E quem abrir a porta, deixar Cristo entrar, ele vai cear com ele, e Cristo com ele e ele com Cristo. Apocalipse 3,20, a igreja da Odisseia, a igreja contemporânea. Outro evangelho, o qual não é outro evangelho, senão que há alguns falsos apóstolos que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, qualquer um dos 12, que humildade, né? Ainda que nós, ou mesmo um anjo, qualquer um de nós 12 aqui, eu, né? Paulo que está escrevendo, João, Pedro, qualquer um, Mateus, Tiago, André, o outro Judas, qualquer um, o outro Simão, ou mesmo um anjo, desceu um anjo de Deus, um anjo do céu, vos prega o evangelho que vai além do que vos temos pregado, ou seja, anátema. Foi além, ultrapassou, acrescentou, além do que os 12 apóstolos pregaram, anátema. Desceu um anjo do céu, brilhoso, bonito, anátema, amaldiçoado. Vai para trás, em nome de Jesus. Está repreendido em nome de Jesus. Por quê? Foi além do que os 12 pregaram. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega outro evangelho, que vai além do que receber, seja nada. Amado, passou disso, passou daqui, dessas 27 cartas do Novo Testamento. Leia o livro de Atos. Veja como era a igreja primitiva. E ali você vai ter uma noção do que é a igreja verdadeira. A igreja verdadeira é aquela que condiz com o falar de Cristo, com o falar dos apóstolos, porque é ensinado por Cristo a eles, e eles estão autorizados a passarem, e ninguém pode mais ir além do que os apóstolos pregaram. Seja anátema. Você tem essa autoridade no seu coração? O pastor não tem, mas é claro, essa autoridade se adquire com o tempo, com o conhecimento da sã doutrina, do fundamento dos apóstolos, do fundamento de Jesus Cristo. Não se adquire de um dia para o outro para ter essa autoridade. Enquanto formos meninos tratados com leite, não teremos essa autoridade. O dia que pegar os alimentos sólidos da palavra de Deus, teremos essa autoridade. Está no amadurecimento de um varão perfeito, na palavra de Cristo Jesus. Então observe que nós devemos adquirir essa autoridade, a igreja primitiva tinha. Quando nós abrimos em Atos Apóstolos, capítulo 2,
E o verso 42, olha como era a igreja primitiva. E perseverava na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eles tinham uma comunhão? Entre eles tinham. Mas partiu de quê? Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Amado, você tem perseverado na doutrina dos apóstolos? Ou você tem pegado outro evangelho, novas doutrinas acrescentadas, que são anátemas? Devam ser anátemas. A igreja primitiva, a igreja do primeiro século, representada pela igreja de Éfeso, Jesus Cristo diz para ele: conheça as tuas obras, tanto o teu labor, o teu trabalho, com a tua perseverança, que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmo declaram apóstolos, não foram chamados por Jesus, são do mundo, e não são, e os achaste mentirosos. Você tem que saber se um apóstolo é verdadeiro, é de Deus, está com o mesmo falar dos 12 apóstolos, mesmo falar de Cristo, ou se ele está com um evangelho além do que já foi anunciado. Práticas de campanha, vê se Cristo, a igreja primitiva, os apóstolos tinham prática de campanha. Jesus nunca escolheu lugar, data e hora. Você vai ouvir um anúncio assim: tal dia, tal horário, em tal lugar, o homem de Deus vai vir e vai realizar milagres. Aí Deus agora vai esperar tudo para aquele homem, para aquele dia, para aquele horário, naquele lugar. Manipula-se Deus dessa maneira? Olha como que os apóstolos, onde eles andavam, a cura acontecia. Os sinais seguiam 24 horas. O nosso tempo chegou aqui de meia hora, não queremos ultrapassar muito, vai ficar muito longo. Mas vamos ter que continuar nesse assunto da igreja de Éfeso no vídeo número 5. Amém? Que Deus em Cristo os abençoe. Divulgue esse vídeo. Esta palavra é preciosa, é ouro, é tesouro do Senhor. Divulgue este vídeo, mande este vídeo para os filhos de Deus, para a igreja do Senhor Jesus. Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus.